Olá, trader, bem-vindo a mais uma aula do curso Método Cirúrgico e hoje vamos falar sobre a estrutura de mercado e o fluxo de ordens. Vamos do básico ao avançado. Então, qual é o objetivo da aula? O objetivo desta aula é ensinar a ler a estrutura de mercado e o fluxo de ordens do básico ao avançado para identificar as tendências e a mudança desta tendência com mais confiança. Então, para entender a primeira e a segunda aula, ou antes de buscar as transições de liquidez externa para liquidez interna, ou vice-versa, é essencial primeiro identificar o perfil atual do mercado, que é determinar se o mercado está em uma fase de alta, baixa ou consolidação. Isso vai estabelecer aqui uma base para uma análise mais precisa. Então, vamos aqui ver o básico da estrutura de mercado, ou quais são as primeiras peças. Então, a estrutura de mercado é como o preço anda no gráfico, subindo ou descendo em degraus, chamados topos e fundos. Então, vamos entender essas peças básicas. Então, o que são os topos e fundos? Nós vimos isso na primeira aula. O que vamos determinar ou identificar ali como um topo ou um fundo. Então, esta é a base para entender aqui a estrutura de mercado. Então, um fundo é onde o preço para de cair e sobe, ou um vale, no gráfico. Então, nós vamos usar a formação das três velas, para determinar aqui o fundo. E temos o topo, que também seria onde o preço para de subir e desce. Então, aquela formação também das três velas, aquele pico, Vamos determinar aquilo como o nosso topo. Então, por que isso importa? Esses degraus mostram-se, se o mercado está subindo, ou se está descendo, ou se está parado. Então, são as primeiras pistas do jogo. Uma dica: os grandes jogadores, ou os grandes players, o smart money neste caso, veem o preço como liquidez. Então, onde nós temos ali ordens acumuladas, que seria a liquidez externa, e também imbalances, que seriam os desequilíbrios que o preço tem que voltar para corrigir, neste caso a liquidez interna. Então, antes de tudo, eles procuram a narrativa do mercado. O que o preço vai fazer? Essa é a peça que guia este quebra-cabeça que é a estrutura do mercado, Então, antes de procurar ou analisar uma estrutura de mercado, é necessário saber qual é a narrativa do mercado, qual é o objetivo que o mercado quer alcançar. Se é uma liquidez externa ou se é uma liquidez interna, Então, vamos ver aqui uma tendência de alta. Então, subindo os degraus aqui, entre aspas. Então, a narrativa do tempo gráfico maior pode ser subir para pegar um buy-side liquidity. Então, buy-side liquidity são os tops que nós temos acima dos topos, liquidez externa. Ou também podemos estar num cenário em que o mercado pode estar a subir para corrigir um SIB, que seria a liquidez interna. Então, nestes dois cenários, nós estaríamos aqui à espera de ver uma subida. Então, temos aqui a narrativa: o mercado está a subir para corrigir um SIB ou para buscar a liquidez acima de um topo. Então, topos mais altos, ou higher highs, para cada pico. Então, quando nós tivermos aqui uma tendência de alta, ele vai formar esses higher highs, ou topos mais altos. E vai formar também fundos mais altos, ou higher lows. Então, cada vale ou fundo é mais alto que o anterior. Então, essa é a forma básica de interpretar aqui uma tendência de alta. Agora, se nós quiséssemos ir um pouco mais a fundo, esta é a definição que eu mais gosto, Então, o preço rejeita fundos e rompe topos. Então, as velas vermelhas, dependendo de como vocês configuraram os vossos gráficos, Na maioria dos casos costumam ser velas vermelhas, as velas de baixa neste caso. Então, as velas de baixa ajudam ou costumam oferecer aí o suporte ao preço para continuar esta subida. Então, vamos ver aqui um exemplo. Então, eu tenho aqui um exemplo de uma tendência de alta. Então, primeiro, como eu falei, precisamos da narrativa. Então, eu tenho aqui dois cenários em que nós estaríamos à espera de ver preços altos, Ou onde estaríamos à espera de ter aqui uma estrutura com uma tendência de alta, Então, temos aqui o primeiro cenário em que o mercado captura aqui uma liquidez externa, ou sell-side liquidity, e de seguida tem que buscar aqui ou subir para corrigir este SIB, que seria a nossa liquidez interna. Então, estamos no cenário em que ele sai de uma externa e tem que voltar para uma interna. O outro cenário em que também estaríamos à espera de ver uma tendência de alta seria um cenário em que o mercado está aqui numa liquidez interna, Então, ele capturou primeiro ali a externa,
voltou a uma liquidez interna, que é este BICE, ok? E deste ponto ele tem que buscar uma liquidez externa, ok? Então, nestes dois cenários, nos tempos gráficos menores, então esta visão nós vamos analisar num tempo gráfico maior, ok? Então, no tempo gráfico menor, nós vamos analisar a estrutura do mercado. Então, é onde nós vamos ter aqui low, high, high é low, high é high, high é low, ok? Então, aqui nós temos uma tendência de alta, ok? Agora, nos gráficos não seria tão fácil de identificar assim, ok? Teremos uma outra visão. Agora, antes de avançar, é o seguinte. Para uma tendência de alta, tudo que eu, em particular, preciso é um fundo, um topo, um fundo mais alto em relação ao fundo anterior e um outro topo, ok? Se eu tiver este cenário, ok? Se o mercado, vamos supor que ele não tem esta outra perna, isto para mim já seria uma tendência de alta. E se o mercado neste ponto já tivesse alcançado o objetivo, eu já poderia, se o mercado quebrasse este último fundo que ele formou, já poderia ver isto como uma quebra de estrutura, ok? Então, se ele captura esta externa, volta a uma interna, este seria o meu próximo objetivo, ok? Então, só preciso de 2 fundos, 2 topos, para confirmar se eu tenho uma tendência de alta. Então, como eu disse, nos gráficos não será tão fácil de identificar assim, ok? Teremos cenários sim que ele terá estes movimentos bem claros, topos e fundos, ok? Mas o que vai acontecer é o seguinte, o preço vai rejeitar fundos e vai romper os topos, ok? Então, eu tenho aqui um outro exemplo. Então, neste caso, nós temos aqui uma tendência de alta, ok? Então, o mercado, podemos estar aqui, vamos supor que neste ponto é onde ele sai deste CB, ok? E tem que buscar aqui esta liquidez externa, ok? Então, saber qual é o objetivo do tempo gráfico maior vai nos ajudar muito a evitar quebras falsas, ok? Ou quebra de estrutura falsa. Então, aqui neste caso, o mercado quebra os topos, ok? Ou seja, rompe os topos, ok? E vai rejeitar os fundos, ok? Então, sempre que ele vier aqui abaixo do fundo, vão notar que ele vai rejeitar aqui os fundos, ok? Então, temos aqui esta tendência de alta, então ele rompe os topos, ok? Notem que ele vai rompendo aqui os topos e vai rejeitar os fundos. Então, no momento em que ele vem abaixo aqui deste fundo, vão notar que ele rejeitou. Aqui também ele veio abaixo de um fundo, vão notar que também rejeitou, ok? Aqui neste último ponto também rejeitou. Então, nós não estaríamos a ver este ponto aqui como uma quebra de estrutura, ok? Então, antes de procurar qualquer quebra de estrutura, devemos analisar aqui para ver se o mercado já alcançou aquilo que é o objetivo do tempo gráfico maior. Nesta aula mesmo vamos falar sobre o alinhamento dos tempos gráficos, ok? Então assista até o final. Vai ser uma aula assim meio longa, mas assista mesmo até o final. Então, tendência de baixa, descendo os degraus, entre aspas. Então, a narrativa aqui neste cenário pode ser o seguinte, o mercado pode estar a descer para pegar sell side liquidity, que seriam os stops abaixo de fundos, ok? Ou liquidez externa, ou também pode estar a descer para corrigir um BICE, que seria a nossa liquidez interna. Então, neste cenário onde estamos aqui a analisar uma tendência de baixa, nós vamos ter topos mais baixos, ok? Ou lower highs. Então, cada pico desce um pouco. Os fundos mais baixos, ok? Então, além de topos baixos, vamos ter também fundos baixos ou lower lows. Então, cada vale é mais baixo em relação ao outro, ok? Então, esta seria a explicação mais fácil aqui para identificar uma tendência de baixa. Agora, no mercado, o que nós vamos notar é o seguinte. O preço rejeita topos e rompe fundos, ok? Então, as velas verdes, né? Neste caso, dependendo da sua configuração, as velas de alta para mim costumam ser velas azuis. Então, as velas de alta ajudam o preço, né, a cair mais. Então, funcionam como se fosse uma resistência, ok, para o preço. Então, eles vão oferecendo ali resistência para continuar a queda. Então, vamos ver agora um exemplo, ok? Então, temos aqui a tendência de baixa. Então, o mercado tem que o primeiro cenário, ok? Então, analisando o tempo gráfico maior, ele buscou uma liquidez aqui acima do topo, ok? E, de seguida, tem que voltar para corrigir este BICE. Então, neste cenário, num tempo gráfico menor, nós estaremos aqui à espera de ver uma tendência de baixa, ok? Aqui neste tempo gráfico podem ser apenas 2 velas,
ok? Até chegar neste ponto, ok? Então, estaremos aqui à espera de uma tendência de baixa. Neste outro cenário também, nós temos este ponto onde o mercado capturou uma externa, voltou a esta interna que seria o SIB, liquidez interna. Então, ele tem que sair desta interna e estamos aqui a antecipar que ele vai sair desta interna para buscar aqui esta outra liquidez externa, ok? Então, neste cenário também estaríamos a antecipar uma tendência de baixa, ok? Então, nós teremos aqui um topo ou high, low, lower high, que é um topo abaixo do topo anterior, ok? Então, deste ponto, ele rompe aqui este fundo, temos aqui o lower low e ele forma aqui um lower high, ok? Então, teremos lower highs e lower low nesta tendência de baixa. Agora, no gráfico, o que nós vamos ter é o seguinte. Ele vai romper fundos, ok? Vai romper fundos e vai rejeitar topos. Então, quando falo sobre o rompimento, na maioria dos casos vão notar que vai ser mesmo o corpo da vela, ok? Ele vai romper mesmo com o corpo da vela. E a rejeição aqui dos topos vai ser mesmo com o pavio, ok? Então, ele vai rejeitar aqui com o pavio os topos, ok? Em alguns casos podem ter uma vela, né, rejeitar acima aqui deste ponto, pois a vela seguinte fecha abaixo mesmo aqui deste ponto. Então, eu vejo isso também como uma rejeição, ok? Então, temos aqui a rejeição com pavio, rompe o topo, aliás, o fundo, desculpa, e volta aqui novamente, vou notar que ele rejeita aqui o topo, ok? Rompe o fundo, ok? Rompe o fundo e vai rejeitar aqui os topos. Então, ele, numa tendência de baixa, ele vai romper os fundos e vai rejeitar os topos, ok? Então, notem que aqui ele rejeitou. Então, não estaríamos a ver isto como uma mudança na estrutura do mercado. Isto é apenas um stop hunt, ok? Então, antes de antecipar qualquer mudança, o mercado precisa alcançar o objetivo do nosso tempo gráfico maior, ok? Então, se notarem que o mercado criou estes cenários antes de alcançar o objetivo do tempo gráfico maior, isto pode ser apenas um stop hunt, ok? Então, ele vai rejeitar aqui o topo e continuar aqui com a tendência de baixa até o mercado alcançar aquilo que é o objetivo, ok? Então, o que vai acontecer também é o mercado, neste cenário tendência de baixa, ele vai também encontrar suporte ou resistência, neste caso, com as velas de alta, ok? As velas de alta vão empurrar ainda mais aqui os preços para baixo, ok? Então, neste ponto, podemos começar aqui. Esta primeira vela também serviu aqui de resistência, puxou o preço para baixo, ok? Aqui também puxou o preço para baixo. Então, acho que quem usa Oroblocks aqui estaria muito feliz. Eu não uso tanto Oroblocks, ok? Porque nem sempre o mercado pode voltar para tocar aqui estas velas de alta neste caso, ok? Então acho que não vimos o cenário em que estávamos ali com a tendência de alta. Deixa eu só voltar. Então temos aqui a tendência de alta. As velas de baixa também vão servir aqui de suporte. Então aqui neste caso esta vela de baixa acabou servindo aqui de suporte, puxou o preço ainda mais para cima. Notem que aqui temos velas de baixa, mas neste cenário o mercado não voltou para tocar estas velas de baixa. Então por isso que eu não uso tanto Oroblocks, prefiro focar mais nos Fair Value Gaps. Okay? Então ele vem este Fair Value Gap, sobe, okay? Aqui neste ponto ele encontra suporte com estas velas de baixo e continua aqui a subir, volta aqui mais uma vez, encontra aqui suporte com estas velas de baixo, okay? Sobe mais uma vez, okay? Então aqui na tendência de baixa, as velas de alta é que vão oferecer resistência para baixo. Na tendência de alta, as velas de baixa é que vão oferecer o suporte para o preço. Então o mercado em consolidação, o que vai acontecer aqui neste mercado? O preço fica preso numa faixa sem romper topos ou fundos, ok? Ele só vai e vem. Então aqui o preço pode estar coletando liquidez externa, né? Os tops ali acima dos limites da faixa, antes de decidir a narrativa, ok? Então vamos ver um exemplo, ok? Então tem aqui o mercado em consolidação. Este foi o último fundo que ele deixou e este foi o último topo que ele deixou. Então ele continua aqui dentro desta faixa, ok? Então nas próximas aulas nós vamos ver quando é que nós podemos antecipar esta consolidação, mas vimos aí na aula anterior, ok? Quando o mercado estiver entre dois pontos de liquidez de alta resistência, é um dos cenários que podemos antecipar isso.
Mas também temos outro cenário que é entre a questão do horário, ok? Tem horários específicos em que nós poderíamos antecipar esta consolidação, ok? Então é bem simples. Agora, nesta consolidação, vamos supor que isto é um tempo gráfico maior, um diário, por exemplo. Se eu estiver nesta consolidação, ok? Vou notar, eu falei no início que tudo que eu preciso para identificar se eu tenho uma tendência, ok? Um fundo, um topo, um fundo e um outro topo, ok? Então, só preciso de 2 fundos, 2 topos, ok? Então, no momento em que o mercado, por exemplo, vem abaixo aqui deste fundo, ok? Vem abaixo deste fundo, eu considero que ele capturou aqui a externa. Se ele volta à interna, eu vou prestar atenção aqui neste outro fundo. Então, dentro desta pequena consolidação, podemos, em alguns casos, conseguir algumas oportunidades. Então, topos e fundos avançados. Então, vamos aprofundar um pouquinho mais aqui a questão dos degraus, neste caso, os topos e fundos, ok? Então, vamos ver aqui os degraus especiais. Então, agora vamos detalhar aqui os tipos de topos e fundos com base no prazo, que é curto, médio e longo prazo. Okay? Então, esses conceitos ajudam a identificar pontos mais significativos no gráfico, ou seja, quais são os topos ou fundos mais fortes ou os mais fracos. Então, os de curto prazo ou short term. Okay? Então, vamos ver aqui o short term high ou o short term low, que são topos e fundos de curto prazo. Então, são topos e fundos, né, de curtíssimo prazo ou picos e vales, né, que aparecem rapidamente no gráfico, refletindo os movimentos imediatos. Então, são sinais rápidos do movimento atual, mas podem ser menos confiáveis isoladamente. Então, para este topos, né, ou fundos de curto prazo, ou short term high ou short term low, tudo que nós precisamos para identificar é o que nós já vimos na primeira aula, a formação das 3 velas. Sempre que ele forma aquela formação das 3 velas, nós temos um short term high ou um short term low. Vamos ver aqui um exemplo. Então, tem aqui um exemplo do short term high e do short term low. Então, acima, ok, aqui deste ponto, onde temos este tree bar swing, ou formação aqui das 3 velas, nós temos um short term high, temos um outro short term high aqui neste ponto, ok? Então, aqui neste ponto também poderemos considerar um short term high. E temos também o short term low, formação aqui das 3 velas, short term low. Aqui também temos um short term low. Bem simples. Agora vamos ver os de médio prazo ou intermediate term. Então, os intermediate term highs, ok? Ou a sigla ITH, ok? Um intermediate term high seria um short term high, ok? Então, é um short term high, que seria aquela formação das 3 velas. É um short term high, né, mais alto que os outros. Então, ao lado dele, nós vamos ter short term highs, ok? Então, o intermediate term high é um short term high mais alto em relação ao short term high que nós vamos ter à esquerda e à direita, ok? Então, vamos ter aqui 3 short term highs, mas o do meio, ok? Ou seja, o que está no centro é que vai ter ali o ponto mais alto, ok? Depois temos também o intermediate term low, que seria o inverso, né? É um short term low mais baixo em relação aos short term lows próximos, que estão à esquerda e à direita, ok? Então vamos ver aqui um exemplo. Então, intermediate term high, ok? Temos aqui o intermediate term high, que tem um short term high à esquerda. Este também seria um short term high, ok? Então, para confirmar um intermediate term high, nós precisamos de um short term high à esquerda e um short term high à direita, ok? Então, normalmente estes intermediate term high costumam ser mais fortes em relação a um simples short term high, ok? Então, se fosse para entrar numa posição, eu confiaria mais neste tipo de situações em que o mercado tem um short term high, que é à esquerda, intermediate term high e um short term high aqui à direita. Na verdade, nós aqui, para entradas, vamos antecipar a formação deste segundo short term high. Então, o mercado já formou o primeiro, capturou aqui a liquidez acima do primeiro short term high com este movimento, ok? No momento em que ele desce e volta para formar aqui o outro short term high, seria um ponto ideal para ter aqui uma oportunidade de venda, ok? Temos aqui um short term low, ok? Short term low seria o inverso, vamos ter short term lows, ok? Então, este é um short term low também,
ok? Mais baixo em relação ao short term low que nós temos à esquerda e à direita. Então, acaba tornando-se aqui um intermediate term low, ok? Então, este short term low, neste movimento o mercado captura, este short term low, ok? Creio que este movimento de alta. Então, no momento em que ele volta aqui, poderemos estar a antecipar a formação deste short term low para podermos ter aqui uma entrada, ok? Isto no fluxo de ordem de alta, ok? E este cenário nós vamos antecipar no fluxo de ordem de baixa, ok? Então, quando nós estivermos no fluxo de ordem de alta, vamos nos focar nos short term lows ou intermediate term lows, e no fluxo de ordem de baixa vamos nos focar nos topos, ok? Ou intermediate term highs ou short term highs, ok? Então, este intermediate term high, ok, o intermediate term low, podem sinalizar aqui uma fraqueza ou força, ok? Como é que nós vemos isto? Se uma intermediate term high tem short term highs, né, mais baixas à esquerda e à direita, isto indica uma fraqueza bearish, ou seja, é bem provável que o mercado continue com a queda, ok? Se o preço rompe este intermediate term high, ok? É um cenário de baixa. A ideia do trade, né, pode estar provavelmente errada. Então vamos voltar àquele cenário. Temos aqui um intermediate term high, ok? Então nós estamos aqui num cenário de baixa, ok? Então se nós temos um short term high à esquerda e um short term high à direita, é bem provável que ele continue com o movimento de baixa, ok? Então este seria um topo forte. É um daqueles topos que nós não queremos ver o mercado a quebrar, ok? Agora, se o mercado volta e quebra este topo, ok? Então pode sinalizar aqui que a tendência provavelmente já mudou, ok? Então por este ser um topo bem forte, ok? Agora este short term high, o mercado poderia mais uma vez vir capturar aqui esta liquidez e continuar aqui a queda, ok? Sem nenhum problema. Agora se ele quebra o intermediate term high, aí é bem provável que a tendência mude, ok? Então o mesmo acontece aqui com os intermediate term lows. Okay? Se nós estamos aqui numa tendência de alta, temos um short term low à esquerda, short term low aqui à direita, isto torna-se um fundo forte, ok? Este intermediate term low costuma ser um fundo forte. Então são pontos ideais para colocar os stops, ok? Então se o mercado vem, ok, neste ponto, ou estaremos aqui a antecipar a formação aqui deste short term low, podemos estar a antecipar aqui que o mercado pode continuar com o movimento de alta. Agora, se o mercado volta aqui, ainda numa tendência de alta, se ele volta e quebra este intermediate term low, é bem provável que a tendência de alta tenha chegado ao fim, ok? Então eles podem sinalizar sinais de força, ok? Que é a continuação aqui da tendência, ou de fraqueza. No momento em que ele quebra, bem provável que a tendência mude, ok? Então depois temos aqui os de longo prazo, ok? Então long term highs, long term lows. O que seria um long term high? Um long term high é um topo forte numa resistência, ok? Esses nós vamos antecipar numa resistência do tempo gráfico maior, ok? Um long term low seria um fundo forte num suporte do tempo gráfico maior. Então vamos ver aqui alguns exemplos, ok? Então vai ter uma pequena diferença com o intermediate term high ou intermediate term low. Então, long term high ou long term low. Então aqui tem um cenário, este é o tempo gráfico maior e este é o tempo gráfico menor. Então no tempo gráfico maior, o que aconteceu? O mercado capturou aqui uma liquidez externa e voltou a esta interna, então nós estamos aqui a antecipar que o mercado vai sair desta interna para buscar esta liquidez externa. Então, qual é o suporte aqui? O suporte é este BIS que nós temos neste tempo gráfico maior. Então, nesta área, o que vai acontecer? O mercado notem que forma aqui um short term low, de seguida ele captura a liquidez abaixo deste short term low, ok? E forma à direita também um outro short term low. Então, este ponto, por estar num suporte do tempo gráfico maior, torna-se um long term low. Este é o fundo mais forte que nós vamos ter no início aqui da nossa tendência, ok? Então, se prestarem um pouquinho mais de atenção, vão notar que nós temos este short term low e um outro short term low aqui à direita, então forma aqui um long term low. Agora, aqui neste pequeno ponto, ok? Vão ter um short term low. Este outro short term low que acabou formando aqui está abaixo do short term low anterior, ok? E depois forma aqui um outro short term low à direita. Então, este seria um intermediate term low. Então,
este é um fundo forte e este também seria um fundo forte, ok? O mais forte de todos que nós não queremos realmente ver violado antes do mercado alcançar aquilo que é o objetivo é este, ok? Este long term low, ok? Então este é o fundo mais forte. O mercado, antes de voltar a esta zona, deve alcançar aqui o objetivo, ok? O objetivo neste caso sendo esta liquidez externa acima deste topo, ok? Então temos um outro cenário em que o mercado captura também aqui a liquidez externa abaixo de um fundo, ou sell side liquidity, volta aqui para corrigir o SIB, que seria a nossa liquidez interna. Então estamos aqui num cenário em que queremos ver o mercado a sair desta liquidez interna para esta liquidez externa, ok? Então, esta área que seria a resistência do tempo gráfico maior, ou seja, este SIB seria a resistência do tempo gráfico maior. Então, aqui nesta área nós podemos antecipar esta formação do long term high. Então, temos aqui um short term high à direita, um short term high, aliás, um short term high à esquerda e um short term high à direita. E aqui temos um outro short term high. Então, como nós temos dois short term highs à esquerda e à direita, este passa a ser um long term high, ok? Então, este é o topo que nós não queremos que o mercado viole. Okay? Então, além desse long term high, vou notar aqui também que o mercado deixou short term high aqui à direita, aliás à esquerda, e um short term high aqui à direita. Então, este também passa a ser um intermediate term high. Okay? Então, o intermediate term high é um subordinado do long term high. Okay? Então, o mais forte seria o long term high, que nós não queremos que o mercado ultrapasse este ponto. O intermediate term high também será um ponto forte. Então, estes dois pontos nós podemos usar para colocar os stops, porque são topos fortes, ok? Então, não queremos que o mercado viole estes pontos antes de alcançar o objetivo, ok? Agora, o short term high não tem nenhum problema. O mercado, por exemplo, deixou este short term high, não teria nenhum problema se ele voltasse aqui mais uma vez, capturasse a liquidez aqui acima deste ponto e continuasse aqui com o movimento de baixa, ok? Ou seja, como uma tendência de baixa, rejeitar aqui este topo e continuar romper aqui o fundo, ok? Então, em termos de sinais aqui de fraqueza ou força para o long term high ou long term low. Então, o long term high deve segurar o pullback embaixo. O pullback é aquela retração que ele faz, ok? Então, nenhuma retração deve ultrapassar este long term high, ok? Senão, aquele nível do tempo gráfico maior pode estar errado. O mercado pode continuar ou ignorar aquele nível do tempo gráfico maior e continuar com os movimentos de alta, ok? E um long term low deve segurar em alta, ou seja, qualquer retração não deve ultrapassar este ponto, ok? Então, ou um nível ali do tempo gráfico maior também pode ser inválido. Bem simples, ok? Então, vou abrir aqui um gráfico só para vermos aí um exemplo. Então, eu tenho aqui este GBP USD. Okay? Então, neste GBP USD, neste movimento aqui de alta, então estes são movimentos atuais, ok? O mercado aqui está aberto, ok? Então, eu tenho aqui esta liquidez externa que o mercado capturou, ok? Então, este é buy side liquidity, ou liquidez externa, acima aqui de um topo, ok? Então, onde é que foi aqui o nosso ponto de origem? Temos aqui o nosso ponto de origem, neste ponto, este foi o último swing low que nós tivemos até este ponto, ok? Então, vamos ver se temos aqui algum fair value gap. Eu consigo identificar este fair value gap, ok? Que é o nosso BICE, que seria a nossa liquidez interna, ok? Temos aqui a nossa liquidez interna. Então, passando aqui para o tempo gráfico menor, então, como eu disse, depois vamos ver aqui qual é o alinhamento que vocês vão usar aí no mercado, ok? Então, olhando aqui para este tempo gráfico menor, ok? Vamos ver aqui onde nós temos o long term high ou onde temos aqui o intermediate term highs. Então, se nós estamos aqui à espera do movimento de baixa para alcançar este BICE, nós vamos nos focar nos topos, ok? Vamos focar aqui nos topos. Então, onde é que nós temos aqui o topo? O mercado formou aqui um short term low, aliás, short term high, desculpa. Temos aqui um short term high, aumentar aqui o tamanho. Então, temos este short term high, formou aqui novamente um outro short term high, ok? Então, vamos ver se temos aqui um outro short term high à direita, ok? Então, à direita, ele acaba formando aqui também um outro short term high. Clone, ok? Temos aqui um outro short term high. Então, short term high. Então, como nós temos um short term high à esquerda e um short term high à direita, este ponto aqui, ok? Como acaba de quebrar aqui
ou capturar a liquidez ali de um tempo gráfico maior, vamos considerar que aqui neste ponto nós agora temos um long term high, ok? Temos aqui o nosso long term high. Então este topo não gostaríamos que o mercado violasse antes do mercado alcançar aqui este que é o objetivo ali do tempo gráfico maior, ok? Então temos aqui o short term high, este seria o nosso long term high. Então o mercado continua aqui a queda, ok? Forma aqui um long term, short term high, ok? Forma aqui um outro short term high. Temos aqui um outro short term high que ele acabou formando neste ponto, ok? Short term high forma um outro. Temos um outro short term high aqui neste ponto, forma um short term high aqui, forma um outro short term high neste ponto. Então, este ponto mais alto, como tem um short term high aqui à esquerda e à direita, passa a ser um intermediate term high, ok? Então, este também é um daqueles topos que não gostaríamos que o mercado violasse. Então, vou dar aqui uma outra cor, ok? Então, este é o mais forte em relação a este, ok? Então, deste ponto, ok? Deste ponto, deste intermediate term high, ele forma um short term high aqui à direita, ok? Então, neste ponto, é um ponto onde nós poderíamos estar a antecipar que o mercado, né, pode continuar aqui a queda. Agora, eu gosto de ver o seguinte cenário na formação tanto do short term high ou do long term high, ok? Para o long term high eu gosto de ver este cenário, que temos aqui o short term high, ele captura aqui a liquidez acima do short term high, depois quebra este fundo, então eu vou antecipar aqui que o mercado de seguida vai formar o outro short term high, então como ele capturou esta externa, vou assumir que ele vem para formar aqui o outro short term high, né, que seria mais baixo em relação a este neste fair value gap. Então aqui é o ponto onde eu poderia usar aqui para a minha entrada. Okay? E para o long term, aliás, para o intermediate term high também gosto de ver o mesmo cenário. Okay? Então o mercado tem um short term high aqui à esquerda, okay? Capturou aqui com um outro short term high a liquidez acima deste ponto, quebra aqui um fundo e volta para formar o outro short term high para ter aqui um intermediate term high. Então esses são os topos que eu costumo confiar. Okay? Então aqui neste cenário, okay? Ele acaba formando aqui o short term high. Então, notem que o short term high, o mercado acabou subindo aqui para capturar a liquidez, mas o intermediate term high está intacto, ok? Ele tem aqui o short term high, forma um outro short term high aqui à direita neste caso, ok? Forma outro short term high aqui à direita, então este também passa a ser um intermediate term high, ok? É um ponto que nós poderíamos confiar, ok? Então, temos aqui um outro short term high, ok? Formou aqui um outro short term high. Neste ponto, ok? Temos um short term high, ok? Ele acabou formando aqui um outro short term high à direita. Então, este também seria um intermediate term high. Então, quando o mercado quebra um intermediate term high, aí é que já devemos ficar em alerta, ok? Se o mercado quebrou um intermediate term high, é bem provável que que a estrutura, ok, do mercado, a tendência aqui tenha alterado, ok? Então, se ele capturou a liquidez aqui acima do short term high, nós vamos ficar aqui de mãos atadas primeiro, ok, para confirmar se o mercado alterou ou não a estrutura, ok? Mas de preferência, ok, eles devem manter-se intactos até o mercado alcançar aquilo que é o objetivo final, ok? Então, fluxo de ordens e a liquidez. Esse que seria o motor aqui do nosso jogo, ok? Então, os degraus se mexem por causa do fluxo de ordens. Então, que são as ações aí dos traders grandes ou os grandes players, né? Ou institutional, né? Institutional order flow. Então, vamos conectar isso à narrativa. Então, temos aqui uma narrativa do mercado, ou o plano por detrás. Então, antes de olhar aí para a estrutura, como eu disse aqui no início, temos que achar a narrativa, ok? Ou seja, qual é a narrativa atual aqui do mercado? Se é para subir, para buscar ali um buy side liquidity, que é a liquidez acima de topos, né? Ou long term highs, ou se o mercado vai subir também para corrigir ali um SIB, ok? Então, temos outro cenário em que o mercado vai descer para buscar a liquidez ou sell side liquidity abaixo de fundos, né, ou long term lows, ou se vai descer para corrigir um BIC, ok? Então, sem isso, nós vamos cair aqui em quebras falsas, ok? Se nós não percebemos aí a narrativa, corremos o risco de cair em quebras falsas, ok?
Então, nós falamos do intermediate term highs ou long term highs, que seriam os pontos, ok? Ou topos e fundos, né, fortes, onde nós estaremos confiantes em colocar ali os nossos stops, ok? E que também vão nos dar os sinais de que o mercado ainda está bem forte ali na tendência ou se já temos ali algum sinal de fraqueza. Então, no mercado bullish, ok? O mercado bullish ou o mercado com fluxo de ordem ali de alta, ok? Que tipo de fluxo nós estaremos aqui à espera? Os traders, ok, compram e colocam os seus stops, os seus stop loss, né, abaixo dos fundos, short term lows, intermediate term lows ou long term lows, ok? Então nós estamos aqui numa tendência de alta. Numa tendência de alta, o fluxo normalmente costuma ser de compras. Então os traders tendem a comprar numa tendência de alta, ok? Então os traders compram e colocam os seus stops abaixo dos fundos. Então vimos aqui alguns tipos de fundos, ok? Que seriam os short-term lows, intermediate-term lows e long-term lows. Long-term lows normalmente é onde teremos a maior parte da liquidez, ok? Depois temos os intermediate-term lows e os short-term lows, ok? Então, esses fundos, ok? Esses short-term lows, intermediate-term lows ou long-term lows são a liquidez externa, ok? Onde nós temos ordens de stops acumuladas. Então, como nós estamos numa tendência aqui de alta, ok? Se o mercado virar para baixa, o preço pode cair até essas liquidez externas, ok? Falo aqui dos short-term lows, ok? Intermediate term lows ou long-term lows. Então, nesses pontos nós sabemos que temos os stops daqueles traders que estavam em operações aqui de compras, eles vão colocar os seus stops abaixo. E também teremos os sell stops, né, dos traders que estarão ali à espera de ver a quebra desses pontos para poderem aproveitar aí as vendas. Então, se o mercado virar para baixa, o preço pode cair até essa liquidez externa para pegar os stops, ok? Então, esses stops viram os alvos quando nós estamos num cenário de vendas, ok? Então, esta parte aqui é bem importante, ok? Para o que nós vamos ver na próxima aula, na verdade, ok? Então, os long-term highs ou long-term lows, né, são os pontos de liquidez externa mais fortes. É onde nós temos a liquidez externa maior neste caso. Os intermediate term lows são a liquidez externa intermediários, né? Então, são pontos também que vamos colocar ali os stops. E os short term lows também são alvos menores, ok? Então, vimos quais dos dois pontos ou quais dos três pontos seriam os mais fortes para colocarmos os stops, ok? Então, long-term lows, que seria o ponto onde o mercado reage ali do tempo gráfico maior. Então, é onde nós temos de antecipar aquela mudança na estrutura do mercado. Então, depois da mudança, normalmente, aquele ponto, o primeiro fundo ali, seria o fundo mais forte que nós não queremos que o mercado viole antes de alcançar ali o objetivo do tempo gráfico maior. Então, o mercado bearish ou o mercado aqui em baixo. Os traders tendem a vender. Então, o fluxo aqui neste mercado é os traders tendem aqui a vender e colocam os seus stops acima dos topos, ou short-term highs, intermediate-term highs ou long-term highs. Então, esses topos é onde nós vamos ter aí a liquidez externa. Então, se o mercado virar para alta, ok? Estamos aqui no fluxo de ordem de baixa. Se o mercado virar para alta, o preço pode subir até a essa liquidez externa para pegar os stops. Então, eles acabam virando os alvos quando nós estivermos a comprar, né? Ou tivermos aí num fluxo de ordem de alta. Então, os long-term highs, né? Que é aquele topo que ele vai formar quando reage a uma matriz, né? Ou a uma área de venda do tempo gráfico maior. Então, os long-term highs são os pontos de liquidez externa mais importantes, com grande liquidez. Então, vamos voltar aqui aos exames que nós já tínhamos, ok? Vamos voltar aqui aos exames que nós já tínhamos para vermos uma tendência de alta, uma tendência de baixa para analisar ali o fluxo, ok? Então, podemos começar aqui com a tendência de alta, ok? Então, este é o ponto, vamos supor que o mercado inicia aqui neste ponto, ok? Tempo gráfico maior, sabemos que ele tem que sair aqui deste bis e buscar aqui esta liquidez externa acima deste topo. Então, aqui neste ponto nós estaremos à procura do nosso long term high, que é o ponto onde ele reagiu do tempo gráfico maior, onde vai iniciar aqui esta tendência de alta, ok? Então, queremos ali um short term high, o short term low à esquerda, o short term low à direita, para termos aqui o nosso long term low, ok? Então,
vai subindo, forma aqui short term low, short term low, short term low, ok? Rompe este topo, ok? Rompe este topo, então forma aqui um short term low, ok? Ele formou aqui um short term low, forma um outro short term low. Então, como já temos aqui um outro short term low à direita, ok? Este passa a ser um intermediate term low. Então, seria um ponto forte também para colocar aqui os stops. Então, em todos esses fundos, ok? Na verdade, quando o mercado estiver aqui numa subida, são os pontos onde os traders costumam colocar aqui o stop. Então, quando o mercado entra de seguida aqui no fluxo de ordem de baixa, ele vai buscar ou vai usar esses pontos em que os traders colocaram stops como os seus alvos quando estiverem aqui em situações de vendas, ok? Então, aqui temos um intermediate term low, seria um fundo, né, forte para colocar aqui o stop. Aqui também, como ele capturou, temos um short term low aqui à esquerda. Depois temos aqui um short term low, aliás, aqui neste ponto mesmo um short term low à direita. Este seria um fundo forte também para colocar aqui os stops, ok? Então, em todos estes pontos, intermediate term lows e short term lows, nós sabemos que temos os stops dos traders. E o long term low, onde nós teremos a maior parte, né, dos stops. Então, quando o mercado virar aqui para venda, esses pontos vão se tornar os alvos, ok? E numa tendência aqui de baixa, também teremos o mesmo. Vamos supor agora que estamos nesse cenário em que ele capturou esta liquidez externa, ok? E tem que voltar aqui para esta liquidez interna no tempo gráfico maior. Então vamos nesta área procurar ali o nosso long term high, ok? Então precisamos de um short term high à esquerda, um short term high à direita para termos ali o nosso long term high, ok? Então, teremos ali o stop dos traders que estariam à procura de vendas, ok? Então, ele deixa aqui um short term high, sobe, ok? Captura aqui a liquidez acima deste short term high, forma um outro short term high aqui à esquerda. Então, este seria um bom ponto para colocar os stops. Então, normalmente, se eu não conseguir, por exemplo, a entrada na primeira quebra que o mercado teve, formando ali o long term high, eu vou procurar a oportunidade de preferência se eu tiver este cenário em que ele deixa este intermediate term high. Então, minha oportunidade normalmente foi antecipar aqui a formação do short term high à direita, ok? Então, já tenho aqui o short term high à esquerda, ele já buscou a liquidez acima daquele short term high. Então, no momento em que ele quebra e volta, vamos supor que este movimento vai capturar ali uma liquidez externa, ok? Volta aqui para esta interna, eu antecipo aqui a formação do meu long term high, ok? Aliás, do meu short term high à direita, que vai acabar formando o meu intermediate term high. Então, o meu stop estaria seguro. Então, quando ele forma este intermediate term high, se vocês forem prestar atenção, teremos aqui aquele cenário em que ele deixa a liquidez de alta resistência, ok? Então, aqui neste caso, por exemplo, isto nós estaremos a ver como uma quebra de estrutura, ok? Então, se prestarem atenção, vamos falar aqui também sobre a mudança na estrutura do mercado. Então, vamos ver aqui uma diferença entre um stop hunt e uma quebra de estrutura de verdade. Neste caso, se forem a prestar atenção, ele capturou aqui a externa, mas não temos aqui nenhum fair value gap. Então, o mercado, se for capturar aqui esta liquidez acima deste topo, continua com a queda. Então, se ele captura uma externa e não tem nenhuma liquidez interna, ok? O que é que ele vai fazer? Vai capturar aqui a outra externa. Então, aqui seria um cenário muito simples mesmo de saber que o mercado vai continuar, que não tem nenhum fair value gap, ok? Então, ele acaba formando aqui novamente um intermediate term high, então este também seria um bom ponto para colocar aqui os stops, ok? Então, numa tendência aqui de baixa em todos estes pontos, ok? Nós teremos aqui stops dos traders. Então, no momento em que ele entra numa tendência de alta ou muda aqui de tendência, estes pontos passam a ser os alvos para as nossas compras, ok? Continuando, vamos ver agora qual alinhamento dos tempos gráficos nós vamos usar, que é para completar aqui o nosso quebra-cabeça, que é a estrutura do mercado. Então, eu falei aqui sobre tempo gráfico maior, tempo gráfico menor. Agora, o que é que vai ser o tempo gráfico maior? Ou o que é que vai ser o tempo gráfico menor? O tempo gráfico maior vai depender de qual tempo gráfico nós queremos usar para analisar a estrutura do mercado. Okay? Então, a estrutura subordinada, que é o LTF, neste caso o Low Time Frame, segue o fluxo da estrutura parental, que é do tempo gráfico maior, HTF. Okay? Então, o volume vem do HTF, que é o tempo gráfico maior, mas nós navegamos com o tempo gráfico menor, o LTF. Okay? Então, o tempo gráfico maior vai nos mostrar os long-term highs ou os long-term lows e a narrativa, ou seja, onde vai formar aqui os long-term highs e os long-term lows, porque eles vão reagir
a estes níveis do tempo gráfico maior, ok? E o tempo gráfico menor, que é o LTF, detalha, ok? Os short-term highs ou short-term lows e os intermediate term highs ou intermediate term lows, ok? Que nós vamos usar aqui para entradas, ok? Então, em termos de tempo gráfico, ok? Qual alinhamento nós vamos usar? Então, se nós estivermos a olhar para o gráfico diário, o nosso tempo gráfico maior vai ser o gráfico mensal. Se estivermos a olhar para o gráfico de 4 horas, o tempo gráfico maior vai ser o semanal, ok? Se estivermos a olhar para o gráfico de 60 minutos, o diário vai ser o nosso tempo gráfico maior. Se estivermos a olhar para o gráfico de 15 minutos, o gráfico de 4 horas vai ser o nosso tempo gráfico maior. Se estivermos a olhar para o gráfico de 5 minutos, o gráfico de 1 minuto vai ser o nosso tempo gráfico maior. E se estivermos a olhar para o gráfico de 1 minuto, o gráfico de 15 minutos vai ser o nosso tempo gráfico maior. Então, voltando aqui aos exemplos, ok? Então, vamos supor que este gráfico, quando eu estou aqui a analisar a tendência, é o gráfico de 5 minutos. Então, o meu tempo gráfico maior, ou seja, estes dois cenários aqui em que estaremos a antecipar esta tendência aqui de baixa, seria o gráfico de 60 minutos. Então, o tempo gráfico maior aqui seria o de 60 minutos, ok? Agora, se este, vamos supor, fosse o gráfico semanal, este seria o gráfico de 4 horas. Então, no tempo gráfico maior, eu vou analisar a narrativa. Então, se a narrativa eu tenho no tempo gráfico de 4 horas, eu vou analisar a estrutura de mercado no gráfico de 15 minutos, ok? Então, se a narrativa fosse no gráfico mensal, a estrutura de mercado eu vou analisar no gráfico diário, ok? Então, anotem bem este alinhamento dos tempos gráficos, ok? Então, de 1 minuto, o tempo gráfico maior seria o 15 minutos. 5 minutos, o tempo gráfico maior seria o gráfico de 60 minutos. De 15 minutos, o tempo gráfico maior seria o gráfico de 4 horas. De 60 minutos, o tempo gráfico maior seria o gráfico diário. Do gráfico de 4 horas, o tempo gráfico maior seria o semanal. E do diário, o tempo gráfico maior seria o mensal, ok? Então, no final, nós vamos usar 3 tempos gráficos, ok? Então, mas vamos ver isso nas próximas aulas. Então, vamos agora falar sobre a mudança na estrutura do mercado. Já vimos como identificar uma tendência de alta ou fluxo de ordem de alta. Vimos como identificar uma tendência de baixa ou um fluxo de ordem de baixa. E agora vamos ver quando é que nós vamos antecipar uma mudança na estrutura do mercado, ou onde é que o jogo vira. Então, a mudança na estrutura do mercado, ou MSS, é quando o mercado muda de direção, rompendo a estrutura atual. Então, vamos usar aqui os passos claros para identificar um MSS de alta probabilidade, ok? Então, o nosso objetivo aqui é identificar a mudança de estrutura de mercado de alta probabilidade. Então, o primeiro passo que nós precisamos, ou o aspecto mais importante, seria o displacement ou deslocamento. O que seria o displacement? O displacement é um movimento rápido e forte do preço com velas grandes, cheias, ok? Que não nos deixam dúvidas, ok? Que nós tivemos ali um movimento bem claro, ok? Então, este movimento vai romper aí topos e fundos importantes, ou seja, short-term highs ou intermediate-term highs ou mesmo long-term highs ou lows, ok? Então, é como se o mercado acelerasse de repente, mostrando que os grandes players, os grandes jogadores, os smart money, nesse caso, os grandes bancos ou fundos de investimento, entraram em ação, ok? Então, como é que nós conseguimos ver que eles já estão dentro do mercado? É através deste displacement. Então, como é que nós vamos identificar se nós temos um displacement ou não? Bem simples. É só olhar para o gráfico e ver se nós temos aí alguns fair value gaps. Normalmente, esses movimentos bem rápidos costumam deixar estes fair value gaps, ok? Esses movimentos energéticos do displacement costumam deixar ali o fair value gap. Então, um displacement para baixo, ok? Com os fair value gaps, né, significa que os vendedores, né, estão aí a dominar, e o displacement para cima significa que os compradores estão a dominar. Então, vamos ver aqui um exemplo do que seria um displacement, ok? Então, tenho aqui um exemplo de displacement, o que seria? Então, temos este cenário, ok? Que o mercado teve estas velas fortes aqui de baixa, ok? Tem esta vela forte de baixa que acabou deixando este fair value gap em forma de um SIB.
Então, isto seria um displacement. Notem que este movimento tirou aqui a liquidez abaixo deste short-term low e deste short-term low, ok? Então, este que seria o nosso displacement. Então, displacement não procuramos só quando o mercado, por exemplo, capturou, ou seja, quando estamos ali a antecipar uma mudança na estrutura do mercado. Pode ser também numa continuação. Por exemplo, neste cenário aqui, ok? Vão notar que nós este é o primeiro displacement que eu indiquei aqui nesta área, ok? Então temos este outro displacement, ok? Então quando o mercado aqui sai desta interna para buscar aqui esta externa, ok? Então o mercado acaba formando estas velas bem fortes também que deixam aqui o Fair Value Gap. Então é só prestar atenção para ver se ele deixou o Fair Value Gap ou não. Se não tivermos nenhum displacement, este será um movimento do mercado, velas bem fraquinhas, ok? Então não queremos isto. Se estivermos aí à procura de uma mudança na estrutura do mercado, queremos ver um displacement mesmo, ok? Temos aqui este displacement bem claro, que acaba tirando aqui a liquidez abaixo deste intermediate term low. Por que é um intermediate term low? Porque temos aqui um short term low esquerda e um short term low à direita. Então, este é um fundo forte. No momento em que ele captura a liquidez abaixo deste fundo, isso já sinaliza que o mercado, né, pode estar aqui a mudar de direção, ok? Então, se for para escolher um fundo para que o mercado quebre, né, para mudar aqui para uma tendência de baixo, preferível mesmo que seja um intermediate term low, ok? Numa tendência de alta seria um intermediate term high, ok? Então, não deixamos de considerar aqui neste ponto, ok? Aqui tínhamos apenas um short term low e ele causa este displacement, né? Tem o Fair Value Gap, tem este movimento de baixo. Então, isto seria um displacement. Então, para alta, então nestes dois temos um displacement aqui de baixa e aqui temos um displacement de alta, ok? Então temos estas velas aqui, ok? Bem fortes, acabam deixando este Fair Value Gap. Então aqui também temos um displacement que foi buscar aqui a liquidez acima deste Short Term High, ok? Então vamos ver agora um MSS bullish, ou seja, um daqueles cenários em que nós estaremos à espera de ver uma mudança de uma tendência de baixa para uma tendência de alta, ok? Então, um MSS bullish é quando o mercado vira baixista, ok? Então ele vai sair de uma tendência ali de baixa, preços caindo, né? Formando ali fundos descendentes, ok? E vai entrar para uma tendência de alta. Então, aqui estão os passos para identificar aqui com alta probabilidade, ou seja, uma mudança na estrutura do mercado de alta probabilidade. Então, primeiro, né? Claro, precisamos do contexto. O mercado vem aqui caindo, né? Formando ali fundos mais baixos, ou lower lows. Também teremos ali higher lows, né? Então, vai chegar aqui a uma matriz, ou seja, a uma área de compra do tempo gráfico maior, ou uma PD Array, ok? Então, idealmente o preço atinge aqui uma PD Array, né? Que é onde nós vamos antecipar ali a formação do nosso long term low, ok? Então, vai atingir aí uma PD Array significativa. Então, num time frame maior, pode ser o gráfico de uma hora, de diário, ok? Então, já vimos que o tempo gráfico maior é relativo, ok? Então, se eu estiver a analisar a estrutura no gráfico de 1 minuto, o tempo gráfico maior poderia ser o gráfico de 15 minutos, ok? Então, isto vai dar aqui mais força a esta mudança, ok? Quando estivermos neste nível de suporte aí do tempo gráfico maior. Então, vamos precisar aqui também de um stop hunt. Então, antes do displacement, ok? Depois vamos ver aí um exemplo mesmo bem claro, ok? Então, antes do displacement, pode haver aqui um stop hunt, ok? Que é aquele momento onde o mercado vai ali abaixo do short term low, né? Então, já vimos que o long term low vai ter um short term low à esquerda e um short term low à direita, ok? Então, neste caso, este é o short term low à esquerda que o mercado busca, ok? Então, vamos ter aí um stop hunt abaixo deste short term low para pegar esta sell side liquidity, né? Que é a liquidez ali dos stops dos vendedores e volta, ok? Então, um stop hunt normalmente captura a liquidez de um fundo e depois vai reverter logo, ok? Então, isso vai adicionar aqui mais confiança. Depois teremos aí o displacement de alta, ok? Vimos aí alguns exemplos do displacement de alta. Então, procura uma vela forte ou várias velas, né? Subindo rápido, rompendo o topo anterior, ok? Então, ele vai romper ali um short term high ou, de preferência, um intermediate term high, ok? Com um Fair Value Gap. Então, neste displacement, nós vamos ver ali o Fair Value Gap. Neste Fair Value Gap é onde nós vamos antecipar a formação ali do Short Term Low à direita para confirmar ali o nosso Long Term Low,
ok? Normalmente este é o primeiro ponto que nós vamos ter ali de oportunidade, a formação deste short-term low à direita, ok? Onde nós vamos ter ali a nossa primeira oportunidade de compra, ok? Ou se estivermos a analisar um tempo gráfico maior, onde vamos procurar ali as primeiras oportunidades, né, de compras nos tempos gráficos também menores. Ok? Então, fechamento aqui de velas. É necessário que tenha aqui um fechamento ou não? Então, o melhor, no momento em que ele vai capturar aquele último short-term high que ele havia formado, então, o melhor seria se as velas fechassem acima desse topo anterior, ou, por exemplo, este intermediate term high. Mas não é obrigatório. Com o pavio, já podemos considerar que temos aqui uma mudança na estrutura do mercado, ok? Então, se fosse para escolher, seria o fechamento da vela, ok? Então, de preferência, também queremos ver fundos descendentes que deixem aqui aquela liquidez de alta resistência. Então, para a liquidez de alta resistência, nós vimos que o mercado precisa, além de capturar a liquidez abaixo do fundo, ele deve também capturar a liquidez ali acima do topo. Então, quando ele captura o fundo, é aquele stop hunt, ok? Captura o fundo, depois reverte. Então, ele tem que de seguida capturar ali a liquidez acima do topo. Isto vai acontecer com o displacement, ok? Quando ele vai capturar ali a liquidez acima daquele short-term high ou intermediate term high de preferência. Então, este ponto onde nós vamos ter este fundo descendente ou de alta resistência, ou seja, o long-term low, é onde eu vou colocar, onde eu costumo colocar o meu stop, ok? Então, depois disso, vamos ter aqui uma confirmação. Então, após o MSS, o gráfico fica dividido entre o lado esquerdo, onde vamos ter aqui o nosso fluxo de ordem de baixa, e o lado direito, onde vamos antecipar o fluxo de ordem de alta, ok? Então, o preço agora sobe atrás do buy side liquidity, ok? Então, depois desta mudança na estrutura aqui do mercado, o mercado vai buscar o buy side liquidity ou liquidez acima dos topos, que é onde nós temos os tops dos traders que posicionaram, aliás, vamos ter ali os tops dos traders vendedores neste caso, ok? Aqui estes tops dos traders que vinham vendendo quando o mercado estava no fluxo de ordem de baixa. Então, vamos ver isto como seria num gráfico. Então, primeiro, né, o mercado chega numa matriz do tempo gráfico maior. Então, o tempo gráfico maior, vamos supor aqui eu tenho o gráfico de 5 minutos. Okay? Então, o tempo gráfico maior aqui poderia ser o gráfico de 60 minutos. Então, aqui estamos num cenário em que o mercado vinha num fluxo de ordem de baixa. Então, aqui no tempo gráfico maior acaba capturando esta liquidez externa e eu sei que de seguida ele tem que buscar aqui esta liquidez interna, ou este SIB. Ou um outro cenário em que ele pode estar aqui neste BIS e tem que subir para buscar a liquidez interna. Então, neste movimento aqui, onde temos estas, vamos supor, 3 velas ou 4 velas aqui de baixa, no tempo gráfico menor ou gráfico de 5 minutos, seria esta tendência de baixa, ok? Tendência de baixa. Então, atinge este nível do tempo gráfico maior. De seguida, vamos antecipar aqui um stop hunt, ok? Então, quando o mercado chega aqui neste ponto, vamos ver ali se ele teve um stop hunt ou não. Então, temos aqui o nosso stop hunt, que é o momento onde o mercado veio abaixo do nosso short-term low. De seguida, o mercado tem aqui o displacement de alta, ok? Neste displacement de alta, conseguimos ver aqui claramente que o mercado teve o displacement porque ele deixou este fair value gap. Quando não tiver nenhum displacement, o mercado vai ter aqui velas, aquelas bem fracas, ok? O price action vai estar aqui eficiente, então aí neste caso não temos nenhum displacement, ok? Então o displacement aqui é este movimento que ele deixa aqui este fair value gap, essa é a forma mais fácil de identificar isso. Então isto mostra que os grandes players já estão aqui no mercado, já estão a mostrar qual direção eles querem seguir, ok? Porque o mercado já alcançou aqui a área, né, de suporte do tempo gráfico maior, então deu-nos aqui o displacement, então capturou aqui o short term low, então este é um short term low que nós vamos antecipar aqui que vai se tornar um long term low. Para tal precisamos de um outro short term low aqui à direita, ok? Então, quanto ao fechamento aqui da vela, não precisamos, ok? Não é importante. Podemos ter aqui apenas o pavio para considerar aqui uma mudança na estrutura do mercado. Então, no momento em que ele quebra esse short-term high, nós já temos aqui a nossa mudança aqui na estrutura do mercado, ok? Então, de preferência, ok? Aquelas quebras de estrutura de alta probabilidade serão aquelas quebras dos intermediate term highs, neste caso. Okay? Então, se nós quiséssemos uma quebra forte mesmo, teremos que esperar aqui
a quebra deste intermediate term high, ok? Mas está bem distante aqui, ok? Então, ainda neste ponto temos já a considerar, ok? Então, temos aqui também fundos descendentes, ele acabou deixando aqui uma liquidez de alta resistência, então capturar aqui a liquidez abaixo deste fundo, capturou aqui a liquidez acima deste topo, então temos aqui a nossa liquidez de alta resistência, este seria um bom ponto para colocar o stop. Então é onde nós teremos a antecipar aqui a formação do nosso long term low, ok? Que é um fundo forte, que não queremos que o mercado venha abaixo dele antes de alcançar o objetivo do tempo gráfico maior, ok? Então agora vamos ver o MSS de baixa, ok? Então o MSS aqui de baixa, quais são os passos? Então o MSS de baixa ou MSS bearish é quando o mercado vira de um fluxo de ordem ali de alta para um fluxo de ordem de baixa, ok? Então aqui estão os passos, o contexto. Estaremos aqui num cenário em que o mercado está subindo, né? Formando ali fundos mais altos, né? Ou higher lows, né? E também teremos ali topos também ascendentes, ok? Então, ele vai chegar ali numa matriz do tempo gráfico maior. Então, idealmente, o preço atinge a matriz ali do tempo gráfico maior, que é onde nós vamos antecipar que ele vai formar o long term high, ok? Então, esta matriz pode ser quando o mercado chega a uma liquidez interna ou capturou uma liquidez externa, ok? Então, estes são os cenários simples que vocês vão usar. Então, e o tempo gráfico maior, como já disse, subjetivo, né? Se eu estiver a olhar para o gráfico de 1 minuto, vai ser aí o gráfico de 15 minutos, ok? Então, isso reforça aí a mudança. Então, se notarem que ele teve uma mudança antes de alcançar esta área de resistência do tempo gráfico maior, é bem provável que isso seja apenas um stop hunt e o mercado vai continuar a subir, ok? Então, temos aqui o stop hunt. Então, antes do displacement pode haver aí um stop hunt, então o preço vai subir ali acima do short term high, né? Então, este é o short term high que o mercado busca antes de formar o long term high. Então, aquele short term high ali à direita, ok? Ou à esquerda, desculpa. Então, ele vai pegar essa liquidez acima desse short term high e de seguida vai criar aí, né, o displacement de baixa, ok? No momento em que ele cria esse displacement de baixa, ok? Então vamos procurar aí estas velas fortes, né, que rompem o fundo, que seria o short term low ou de preferência o intermediate term low, ok? Então se ele perde um intermediate term low, significa que o mercado já alterou realmente aqui a tendência, ok? Se for um short term low, em alguns casos ele pode continuar numa subida, ok? Principalmente se for um daqueles cenários em que o mercado reage ali a um SIB, por exemplo, ok? O SIB, ok? Por ser uma área ali, vamos supor, enorme em alguns casos, ele pode ir até a zona de desconto e criar ali um cenário que vai parecer um stop hunt e depois ver um displacement e de seguida continuar a subir para chegar ali, por exemplo, à zona de equilíbrio deste SIB, ok? Então, por isso que é importante aqui termos a quebra do intermediate term low, seria uma quebra um pouco mais forte em relação ao short term low, ok? Então, vamos procurar este displacement, né, que seria estas velas fortes bem energéticas, né, caindo aí, rompendo o fundo anterior, ok? Então, vai deixar ali também um fair value gap. Então, nesse fair value gap é onde nós vamos antecipar a formação do short term high à direita, que vai confirmar o nosso long term high. Okay? Então, fechamento das velas. Então, o melhor é se as velas fecharem nem abaixo deste fundo anterior, ou, por exemplo, aqui um intermediate term low. Mas não é obrigatório, ok? Então, se o mercado, por exemplo, vem abaixo do intermediate term low e vem com um pavio, eu estaria confiante, ok? Agora, se ele vem com pavio e tem ali apenas um short term low, em alguns casos, ok? Em alguns casos, ele pode continuar a subir. Então, por isso que eu falo que a quebra do intermediate term low é que seria a quebra de maior probabilidade. Okay? Então, topos ascendentes. Vamos precisar também aqui de topos ascendentes que deixem ali uma liquidez de alta resistência. Então, além dele quebrar, aquele short term high vai também ter que quebrar o último short term low para deixar aqui esta liquidez de alta resistência, para aumentar aí um pouquinho mais de confiança. Então, é neste ponto onde nós vamos colocar o nosso stop. Então, acima ali do nosso long term high. Então, depois disso, vamos ter aqui a confirmação. Então, depois deste MSS, né, o gráfico fica dividido entre lado esquerdo
ok? Que teremos ali o fluxo de ordem de alta e o lado direito, onde nós vamos antecipar agora o fluxo de ordem de baixa, ou a tendência de baixa, ok? Então, o preço agora desce atrás de sell side liquidity, que seriam os stops posicionados pelos compradores quando o mercado estava aqui neste fluxo de ordem de alta, ok? Então, neste primeiro cenário, que era a mudança aqui bullish, faltou aqui mostrar este cenário, então teremos aqui esta divisão entre o lado em que ele vinha com o fluxo de ordem de baixa e agora entra aqui para o fluxo de ordem de alta. Então, os tops que nós vamos buscar são estes, acima deste short-term high, intermediate term high, ok? Temos aqui este outro long-term high. Então, estes são os pontos onde os traders vendedores posicionaram os seus stops, ok? Então, vamos ver agora um cenário em que o mercado sai de um fluxo de ordem de alta para o fluxo de ordem de baixa. Então, aqui o tempo gráfico maior, como estamos aqui a olhar para o gráfico de 60 minutos, este poderia ser o gráfico diário, ok? Então, podemos estar num cenário em que o mercado buscou aqui esta liquidez externa, então o tempo gráfico maior aqui seria esta liquidez externa, ok? Capturou aqui a liquidez externa, ou estaria neste SIB, ok? Saindo aqui de uma interna para de seguida buscar aqui a liquidez externa, ok? Então, vamos ter aqui o nosso stop hunt, que é o momento em que o mercado captura aqui a liquidez acima deste short term high, forma aqui, né? Vai formar aqui um topo mais alto em relação a este, ok? Em seguida vem o nosso displacement, ok? Displacement aqui de baixo, que vai deixar ali o nosso fair value gap, ok? Então notem que aqui neste caso nós tivemos aqui um pavio, ok? Tivemos aqui o pavio, então podemos considerar ainda isto como uma mudança aqui na estrutura de mercado, mesmo com pavio, ok? Então, temos aqui topos ascendentes, que é onde ele deixa a liquidez aqui de alta resistência. Então, de preferência, queremos estes cenários em que ele deixa esta liquidez de alta resistência. Então, no momento em que o mercado volta aqui para este fair value gap, que é onde vai formar aqui um outro short term high, para confirmar este long term high. Então, neste long term high é onde nós vamos usar para colocar o nosso stop, ok? Então, depois disso, vamos ter aqui a nossa divisão, ok? Entre o fluxo de ordem de alta do lado esquerdo e neste lado direito agora estaremos a antecipar o fluxo de ordem de baixa e os pontos em que nós vamos olhar como os nossos alvos ou objetivos seriam os pontos onde temos aqui os stops dos traders que estavam a comprar. Então temos este intermediate term low, ok? Intermediate term low porque temos aqui o short term low, acho que era o short term low aqui à direita, então este é o intermediate term low e short term low, ok? Então, esses pontos seriam os nossos objetivos, ok? Então, vamos continuar aqui na próxima aula, aprofundar um pouquinho mais como olhar corretamente a questão da liquidez interna à externa ou vice-versa, ok? Agora, uma dúvida que eu tenho recebido frequentemente em relação aqui à mudança na estrutura do mercado, uma delas é a questão aqui do pavio, ok? Sim, podemos considerar o pavio, ok? Agora, de preferência, né? Se for o pavio, vamos procurar aquele ponto onde ele quebra um intermediate term low ou um intermediate term high, ok? Seria o melhor neste caso, mas aqui neste caso também podemos considerar, temos aqui esta liquidez de alta resistência, teremos mais seguro. E a parte mais importante mesmo é a reação, em que é o tempo gráfico maior, ok? Vamos ver a narrativa ali do tempo gráfico maior. Uma outra dúvida é sobre como evitar as falsas quebras de estrutura, ok? Então, deixa eu voltar aqui, ok? Então, temos este cenário, ok? Em que o mercado, nós estaremos aqui a antecipar, né, este fluxo de ordem de baixa. Como é que nós vamos evitar estas falsas quebras aqui de estrutura? Temos que olhar aqui para o tempo gráfico maior, ok? E ver se ele já conseguiu atingir o objetivo. Se o mercado ainda não atingiu o objetivo, isto pode ser apenas um stop hunt, ok? Então temos um stop hunt aqui, temos outro stop hunt aqui neste ponto, então tudo isto não consideramos como uma mudança de estrutura, são falsas quebras que o mercado teve nestes pontos, ok? Então o mercado precisa atingir o objetivo. Então se forem prestar atenção também, a diferença aqui entre um MSS de alta probabilidade e um stop hunt. Ele teve aqui um short term low que ele acabou, né, capturando aqui. Isto foi um stop hunt, né? Neste movimento ele não teve nenhum displacement, ok? Ele não teve um displacement no momento em que veio capturar a liquidez acima deste topo, ok? Então isto já seria também um sinal de que isto não é
uma mudança na estrutura de mercado, ok? Se forem prestar aqui atenção também, tivemos aqui este stop hunt, o mercado veio aqui acima deste topo com o pavio, mas, ok? O que aconteceu aqui? Não tivemos também um displacement, ok? Então, é como se o mercado tivesse capturado uma liquidez externa e não tivemos aqui nenhuma liquidez interna. Então, o que ele vai fazer? Vai capturar aqui a externa do lado oposto. Então, aqui também capturou a externa, não temos nenhuma liquidez externa, interna, ele veio capturar a liquidez aqui do lado oposto, ok? Então, bem simples. Então, vamos continuar na próxima aula, que é onde vamos ver como olhar corretamente para a liquidez externa e a liquidez interna. Então, precisávamos desta aula sobre a estrutura do mercado para perceber o que vamos ver nas próximas aulas, ok?